Boa noite, meus amigos. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. É um prazer imenso estar no dia de hoje aqui novamente nessa tribuna. Sei que para muitos essa imagem da tribuna e Jesus ao fundo é um alento para todos os conhecedores que já entraram e já estiveram conosco nessas palestras. E como é importante a doutrina dos Espíritos, essa doutrina maravilhosa que nos envolve, nos acaricia e que nos consola. E temos a certeza que a doutrina dos Espíritos é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Eu quero ler para vocês um pedacinho aqui que diz o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele existe nas relações que se estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam desta mesma relação. Está na Revista Espírita de dezembro de 1868. Nunca podemos deixar de esquecer, quando a gente fala da doutrina espírita, é ter sempre em mente que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência nesse planeta de provas e expiações. Podemos chamar um mundo escola, um mundo hospital, para que aprendamos a nos curar, a curar das nossas doenças, das nossas falhas morais e psíquicas. E no dia de hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, que é falsos cristos e falsos profetas. E aqui eu posso começar dizendo o seguinte, que Jesus cita essa parábola no sermão profético. É na época da Páscoa, Jesus está em Jerusalém, saindo do templo e se dirigindo ao Monte das Oliveiras. E lá, junto com os apóstolos, ele comenta essa parábola. E ela diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitas pessoas. E por quê? A iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está ali, ou está lá, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se for possível, os próprios escolhidos. Isso está em Mateus, no capítulo 24, e vai do versículo 1 quase até o 24, falando sobre essa passagem que Jesus fala no Monte das Oliveiras, já na época da Páscoa. E a gente sempre pensa, né, que os falsos cristos e os falsos profetas estão sempre entre nós, espíritos encarnados. Isso não é uma realidade, porque também no mundo espiritual
existem os falsos cristos e os falsos profetas. E que os espíritos ainda falam em muito maior número, fazendo com que a doutrina seja passada de forma não adequada, com alguns conceitos e pensamentos fora da ideia da codificação. E por isso que a gente tem a necessidade de fazer um trabalho responsável com a doutrina dos espíritos, que possamos ter um conhecimento desses livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, para que nós possamos ter uma base sólida para poder contrabater todas as outras ideias que vêm do plano espiritual por alguns médiuns mais invigilantes, médiuns inseguros, que passam para a gente algumas ideias errôneas da doutrina. E não é difícil observar isso, que quando nos tempos hoje, nos tempos de pandemia, a gente vê mensagens de médiuns ou de alguém que coloca o nome de um espírito, vamos dizer, de caráter não duvidoso, do Bezerra de Menezes, do Emmanuel, de Filomeno Miranda, assinando mensagens que o seu conteúdo não condiz com a ideia dos espíritos, com a ideia da doutrina. Então, são médiuns que estão à mercê de espíritos sedutores que levam sempre a doutrina ao seu desejo, ao seu prazer. E os médiuns, que são médiuns ainda invigilantes, porque todos, mesmo médiuns, temos os nossos defeitos, mas temos que ter dentro de nós o caráter suficiente para ler uma mensagem e dizer se ela é adequada ou não. Difícil essa situação, porque geralmente os espíritos que nos acompanham, que nos tutelam, nos inspiram de forma, às vezes, contra um processo da orientação dos espíritos. Então, temos a certeza de que nós temos a propriedade de cercear tanto as mensagens como os livros que nos dividem, que nos colocam em diferenças e contendas entre o próprio grupo espírita. E falando nessa possibilidade, há pouco surgiu dentro do meio espírita mensagens de Bezerra de Menezes fomentando situações que nós acreditamos que jamais ele faria isso, fomentando situações de buscar e ser um momento adequado, num momento de transição, a busca de qualquer forma da melhoria do nosso Brasil. Temos a certeza que Bezerra de Menezes se preocupa sim com nós brasileiros, mas com o nosso pensamento positivo, com a nossa caridade, com a ajuda à saúde mental e à saúde física de nós brasileiros. Jamais uma contenda com qualquer outro tipo de pensamento. E por incrível que pareça, esse rastilho de pólvora saiu dos próprios WhatsApp dos espíritas. Então isso correu, né, por vários grupos espíritas, essas situações. E aí vem a pergunta sempre, será que está certo? Será que está errado? Então que a gente tenha a base suficiente dentro da doutrina dos espíritos para dizer claramente, jamais um espírito evoluído, um espírito
com a caridade no coração, vai fazer alguma coisa que coloque uma contenda entre espíritas, não espíritas e entre espíritas. Fora isso, os livros de alguns médiuns, também vigilantes, que nos levam a erros doutrinários que nos deixam bem aterrorizados. Mas nós temos a certeza de que esses livros tal passarão, né? Porque eles não têm uma base doutrinária, né? Então, nós temos que ter essa grande preocupação, que também no mundo espiritual, os espíritos, em maior número, que deseja que nós tenhamos um fracasso na nossa evolução, nos levem o pensamento a essas doutrinas enganosas. Então não é só os encarnados que nos enganam, os espíritos, muito especial, porque é aqueles que a gente não os vê. E dentro do livro dos médiuns, de uma pergunta que está lá, um médium sério é o médium menos enganado pelos espíritos. Não é aquele que nunca é enganado, é o que é menos. Por quê? Porque ele estuda, porque ele tem base nas suas relações dentro da nossa doutrina. Por isso, os estudos é importante. E aí, falando só nos falsos cristos, mas a gente pode falar aqui, voltando, né, a uma realidade, né, uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Qual é o caráter, pergunta 624, qual é o caráter do verdadeiro profeta? É o homem de bem, inspirado por Deus, pode-se reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Então não é só a palavra que ensina, mas o que inspira a gente, na verdade, são as ações. Deus não se serviria da boca de um mentiroso para ensinar uma só verdade. Então, que a gente tenha claro isso entre nós, que nós possamos ter essa pergunta de Kardec, o verdadeiro caráter de um profeta. E logo em seguida, a 625, que eu não posso deixar de falar, que é: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Aí os espíritos falam: vede Jesus. Então, a gente tem claramente como guia e modelo Jesus. E os verdadeiros profetas são aqueles que não só utilizam a palavra em benefício de todos, pela ação da caridade, da humildade, né, mas também as ações que eles cometem em virtude disso. A ação também da caridade e da humildade. Então, o que eu digo sempre, é preciso conhecer, porque nós precisamos separar claramente o joio do trigo. E no capítulo Sede Perfeitos, que eu quero colocar aqui, ele fala o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo: caráter da perfeição, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com os mais dos outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus. Então, aqui ele coloca, né, as caracteres da perfeição. Então, os caracteres
bom profeta, de um profeta que nos colocam as boas ideias. E para terminar, eu quero ler aqui uma mensagem que eu achei muito interessante, que é um texto registrado pelo evangelista João, quando no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16. Jesus disse: se me amardes, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. A ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque pertence junto de vós e estará sempre convosco. É isso que eu queria passar para vocês na parábola falsos cristos e falsos profetas que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras. No fim, um dos últimos capítulos, nos últimos dias de Jesus. Obrigado a todos, que Jesus nos dê a sua paz. Graças a Deus.